David could be the first death penalty case in California in over 20 years. Gente, eu precisei parar tudo que eu tava fazendo pra fazer esse vídeo, porque saíram atualizações novas sobre o caso do David. O relatório completo da autópsia da Celeste foi liberado, as acusações foram formalizadas e o que estava escrito em tudo isso, bom, vocês vão entender. Se você não conhece esse caso, fica aqui que eu vou dar uma pincelada sobre o começo. Se não, assiste aqui, clica aqui que tem o começo bem explicadinho. Mas se você já conhece, sabe que cada atualização é mais chocante do que a outra. Enfim, né? Eu sou a Bru e deixa que eu te conto quem é o culpado. Para quem não conhece, o nome dele é David Anthony Burker, ele tem 21 anos e é um cantor americano que viralizou em 2022 com a música Romantic Homicide. Vendo tudo o que aconteceu, parece que a música é até uma confissão, né? Ele foi pro Coachella, tava crescendo absurdamente na carreira, ele tinha viralizado no mundo inteiro, inclusive ia vir para o Brasil, e era o tipo de artista que você olhava e pensava, putz, esse cara vai longe. Aí do outro lado a gente tem a Celeste Rivas Hernandes, uma menina de 14 anos, aluna do 7º ano que morava em Lake, na Califórnia. O que a promotoria alega é que o David e a Celeste tinham um relacionamento desde que ela tinha 13 anos e que nesse relacionamento tinha, então, atividades sexuais. O ponto é que vocês já sabem que uma criança / adolescente de 13 anos não pode consentir com isso, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, e que é estupro de vulnerável. Bom, não abre margem para discussão nenhuma esse ponto, porque ele tinha 20 anos, ela tinha 14, então, contra fatos não há argumentos, é estupro de vulnerável. Os dois apareceram juntos numa live no Twitch em janeiro de 2024. E entre janeiro e março daquele ano, o David foi fotografado saindo de um Tesla perto da casa da Celeste. Ela também foi fotografada nos bastidores de um show dele em Los Angeles em junho de 2024. Ou seja, os dois conviviam, ele trazia ela sempre para perto do mundo dele e vice-versa. O ponto é que a Celeste, ela já havia sido reportada como desaparecida por familiares e por amigos várias vezes desde o início de 2024. Bom, os amigos e os familiares, então, desesperados, né, já haviam pedido ajuda para os vizinhos, para a polícia, na internet, enfim. E em abril de 2025, a Celeste foi vista pela última vez com vida, indo para a casa do cantor. Em setembro de 2025, um funcionário de um depósito de veículos em Hollywood Hills foi checar um Tesla que tinha sido rebocado e abandonado na rua. O carro estava registrado no nome de David Burker. E esse funcionário sentiu um cheiro forte, meio que insuportável, vindo do porta-malas do carro. Com isso, ele acionou a polícia e quando a polícia chegou no local, eles abriram um porta-malas e estava ali os restos mortais humanos, até então não tinha sido identificado. Haviam 2 sacos de cadáveres ali, onde um estava a cabeça e o tronco e o outro os outros membros, os braços e as pernas, e o corpo estava em um avançado estado de decomposição. Isso aconteceu no dia 8 de setembro de 2025, ou seja, um dia depois do que teria sido o aniversário de 15 anos da Celeste. A identidade dela foi confirmada no dia 17 de setembro e a partir daí deram início às investigações, onde o David foi preso só 7 meses depois. Eu sei que muitas pessoas ficaram revoltadas e com razão, porque entre o corpo ter sido encontrado e até a prisão do cantor demorar 7 meses é muita coisa, né? Mas o chefe de polícia de Los Angeles, o Jim McDonnell, ele deu uma declaração que eu acho importante trazer. Ele disse que a obrigação dele não era alimentar especulação, e sim entregar justiça. E que essa investigação ela tinha um único propósito: garantir justiça para Celeste de um jeito que nada pudesse comprometer o caso. Além de que analistas jurídicos apontaram vários fatores que prolongaram a investigação. Então, as evidências estavam severamente decompostas, as acusações envolviam uma menor de idade que
exige protocolos específicos, né? Além de que havia algumas testemunhas difíceis de lidar. E falando em testemunha, a promotoria chegou a intimar os pais e o irmão mais novo do David, que moram no Texas, para ir até Los Angeles e depor no júri. E a família está tentando a qualquer custo se esquivar disso, inclusive entraram com uma petição recentemente para evitar ter que ir depor. O David foi preso no dia 16 de abril de 2026. A polícia chegou fortemente armada e ele não ofereceu resistência nenhuma. Ele foi levado à delegacia às 10h12 da noite e foi detido sem direito à fiança. 4 dias depois, então no dia 20, a promotoria anunciou formalmente as acusações, que são bem pesadas. O David foi acusado de 3 crimes. O primeiro, homicídio em primeiro grau com circunstâncias especiais. Isso significa que é a acusação mais grave que existe no sistema americano, não tem nada acima disso. E são essas circunstâncias especiais que abrem a possibilidade da pena de morte. A primeira circunstância é a emboscada, mas, o que isso significa na prática? Bom, significa que aquele encontro foi armado. A Celeste não chegou na casa dele por acaso, ela foi convidada. Segundo a promotoria, do outro lado dessa porta tinha um homem que já tinha decidido o que ia acontecer. Não foi impulso, não foi briga que saiu do controle, foi calculado, foi premeditado do começo ao fim de forma friamente. The second is a special circumstance, being that this murder was committed for financial gain. As the evidence will show in court, the financial gain was for Mr. Burke to maintain his very lucrative musical career. Ele estava numa trajetória ascendente, então tinham shows, álbuns, turnês internacionais. E do outro lado, tinha uma menina de 14 anos que podia acabar com tudo isso com uma única postagem, uma única ligação para a imprensa. Então, na cabeça dele, aparentemente, era mais simples resolver o problema do que responder por ele. E o problema para ele era a Celeste. A terceira circunstância especial é a que mais impactou. É o assassinato de uma testemunha de investigação. Isso já foi confirmado. As evidências vão mostrar que a Celeste estava envolvida em uma investigação sobre os atos sexuais que o David cometeu contra ela enquanto ela ainda tinha menos de 14 anos. Ou seja, ela já tinha denunciado, já existia uma investigação e ele a silenciou antes que fosse longe demais. Então, além do homicídio, ele está também sendo acusado de abuso sexual contínuo de uma menor de 14 anos. Ah, mas eles eram jovens. Ah, mas ela consentiu, ela disse que queria. Menor de 14 anos não tem capacidade legal, muito menos emocional, para decidir absolutamente nada. E o terceiro crime foi mutilação do cadáver, porque o que foi feito com o corpo da Celeste após a morte dela, vocês precisam se preparar, porque é pesado. E se tudo seguir como está seguindo, se for provado, ele pode pegar desde a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional até a pena de morte. A promotoria ainda não deixou claro qual das duas ela vai pedir, mas o que a gente sabe é que tem munição de sobra para tal. Então, anteontem ou ontem, não tenho certeza, saiu o relatório da autópsia dela, que ficou bloqueado por meses. Esse relatório foi assinado em dezembro de 2025, mas o juiz manteve sigilo devido ao pedido das autoridades que estavam em uma investigação de júri secreto. O médico legista-chefe do condado de Los Angeles, o Dr. Odeyukpo, eu não sei se eu falei certo, mas eu vou deixar o nome escrito aqui, deu uma declaração que pegou, gente. Ele disse que é inconcebível que a família da Celeste tenha precisado esperar tanto tempo para saber o que aconteceu com a filha deles. E a família, por meio do advogado Patrick Stayfield, disse que está absolutamente devastada com o que o relatório revelou e pediu privacidade e paciência enquanto tentam digerir tudo isso. Tá, mas o que de fato tem nesses relatórios? Essa parte aqui eu vou ler para não pular nenhum pedacinho, tá? Então vai refletir no óculos. A causa da morte da Celeste foi homicídio por 2 ferimentos penetrantes no tronco com bordas lisas compatíveis com objeto cortante, provavelmente uma faca. O primeiro ferimento atingiu a parte superior do abdômen e perfurou o fígado. O segundo acertou o lado esquerdo do peito, danificando as costelas. A blusa tomaraquicaia que ela usava estava cortada em 3 lugares. A autópsia, ela encontrou abrasões no dorso da mão direita da Celeste, que podem ser ferimentos defensivos.
Então, ela tentou se defender. O corpo estava tão deteriorado, um estado avançadíssimo de decomposição, que os examinadores não conseguiram distinguir a cor dos olhos dela. No caso, o olho direito, porque o olho esquerdo tinha desaparecido. E quando a gente fala sobre o crime de mutilação do cadáver, vocês vão entender agora o que foi feito com o corpo da Celeste. Os braços e as pernas da Celeste foram amputados e foram encontrados fragmentos de plástico azul incrustados na superfície do corte, que foram apresentados como evidências. A médica legista que analisou o caso afirmou que é provável que o desmembramento tenha acontecido depois da morte dela. A cabeça e o tronco foram colocados num saco para cadáveres com zíper e os membros foram colocados num segundo saco de lixo preto separado. E os 2 sacos foram jogados no porta-malas dianteiro do Tesla de David. A cabeça da Celeste estava parcialmente esqueletizada. O olho esquerdo estava ausente. E segundo a teoria da promotoria, o David não fez tudo isso de uma vez. Ele matou a Celeste em abril de 2025, esperou algumas semanas, voltou até o corpo, desmembrou, colocou nos sacos e deixou no Tesla, por onde ficou 4 meses até o carro ser rebocado e o funcionário do pátio sentiu o cheiro esquisito em setembro. Existe também uma outra parte do relatório que a gente começa a entender a mente doentia de quem fez isso. Os dedos anelar e mindinho da mão esquerda da Celeste foram amputados. E não é qualquer dedo, é justamente o dedo onde ela tinha tatuado o nome David. O mesmo dedo onde ela usava o anel de compromisso que a própria Celeste tinha postado no Discord uma foto onde o David tinha dado o anel para ela. E essa foto, essas coisas do Discord, da Twitch, ela postou tudo no canal dele, porque ela estava feliz, ela realmente tinha achado que tinha encontrado o amor da vida dela. A gente sabe que 13, 14, 15 anos é aquela fase de paixão avassaladora, né? No relatório não diz o que foi feito com esse dedo, onde esse dedo tá, e honestamente eu acho que é melhor a gente nem saber, porque é angustiante, né? Já o dedo indicador da Celeste, aquele que estava tatuado com, sabe, que o David também tinha, afinal eles tinham essa tatuagem em conjunto, né? Ficou intacto, esse dedo ficou intacto. Eu vou fazer uma linha do tempo agora, que eu queria que vocês prestassem atenção, porque ela é bem perturbadora e vai muito além do crime em si. Também fala sobre o álbum que ele tinha lançado. A promotoria alega que a Celeste foi assassinada no dia 23 de abril de 2025. O álbum de estreia do David, chamado Wintered, que significa murchado, definhado, foi lançado 2 dias depois, então no dia 25 de abril, e estreou na 13ª posição da Billboard. E ele foi para o lançamento do álbum dele, ele foi para os shows, para as entrevistas, para as turnês, continuou ali vivendo a vida dele normalmente, sorrindo por aí, enquanto o corpo da Celeste estava no porta-malas do Tesla dele. Outro quesito é que a audiência, né, essa primeira audiência que aconteceu essa semana, acho que foi quinta-feira, ela ocorreu no mesmo dia em que a Celeste foi vista pela última vez. E nessa audiência de quinta-feira houve novas informações que a promotoria trouxe. As evidências contra o David incluem uma quantidade significativa de pornografia infantil no iPhone dele, além de escutas telefônicas, material apreendido em buscas, evidências forenses e testemunhos dados a 3 júris de investigação diferentes. O total é nada menos do que 40 terabytes de dados obtidos nas investigações. Isso é uma quantidade absurda de informação, então tem muita coisa que a promotoria ainda não divulgou. Inclusive, a defesa do David pediu o adiamento da audiência preliminar porque ainda estava esperando receber todas as provas da promotoria. E há um protocolo específico do tribunal para lidar com evidências de pornografia infantil, o que complica e atrasa um pouco o processo. Então, a próxima audiência já ficou marcada para o dia 1º de maio e vai durar de 4 a 5 dias. Nessa audiência, o juiz vai decidir se tem evidências suficientes para levar o caso a julgamento. O advogado do David disse que essas evidências vão mostrar que ele não tem nada a ver com a morte da Celeste, que ele está sofrendo uma injustiça e que ele é inocente. Bom, isso é o que a gente vai ver, né? O David segue preso, está em uma prisão com regras bem rígidas e
Enfim, ele não pode receber visitas, ele não tem acesso à televisão, ele não pode ter acesso também aos outros detentos. Além disso, ele só pode sair da cela, né, por 3 horas, mas isso semanais. Não é nem tipo 3 horas por dia, são 3 horas semanais. E ainda assim ele não pode ter contato com ninguém. Ele também tá sem dinheiro na conta da prisão, né? Então isso significa que ele não pode comprar nada além do que o sistema penitenciário fornece. Ou seja, só o básico mesmo, sem nenhum tipo de conforto, o que muito do bem feito, né? E vocês podem estar perguntando, mas por que ele também não pode ter contato com outros detentos? Porque essa questão do crime de estupro de vulnerável, né, não é bem visto dentro da prisão. A gente sabe que, não que outros crimes sejam bem vistos, mas esse em específico é pior. Os outros presos, bom, vocês sabem o que eles fazem com pessoas desse tipo, né? Por hora, é o que a gente tem de informação. Assim que tiver mais atualização, eu vou trazer também no meu Instagram. Então, se você não me segue, já corre, que por lá a gente tem vídeo curto todos os dias. E é muito triste a gente saber que a vida da Celeste foi interrompida dessa forma, né? Que normalizaram um relacionamento, uma manipulação de uma criança / pré-adolescente com um adulto. E, de certa forma, até mesmo a polícia falhou com ela, né? Porque ela já havia denunciado. Ela estava ali como testemunha, né, da polícia, enfim. E ela não teve esse resguardo, infelizmente. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like, o seu comentário sobre esse caso. E no dia 1º de maio eu volto para trazer atualizações da audiência e vou tentar trazer cada dia mais ou menos o que está acontecendo, tá?